Imagine por um momento que a história que você conhece sobre Maria Madalena é uma distorção proposital, que a mulher mais próxima de Jesus Cristo, aquela que o seguiu até a crucificação, que foi a primeira a vê-lo ressuscitado, foi reduzida por séculos a uma imagem injusta, a de uma prostituta arrependida. Mas, e se tudo isso fosse parte de um plano maior, um plano de silenciar o papel feminino na fundação do cristianismo? Este é o ponto de partida da nossa jornada: desenterrar o verdadeiro rosto de Maria Madalena, a mulher apagada da história. Nos evangelhos canônicos, Maria Madalena aparece de forma enigmática. Ela é mencionada como aquela de quem Jesus expulsou 7 demônios, uma seguidora fiel, e, surpreendentemente, a primeira testemunha da ressurreição, um papel de tremenda importância espiritual e simbólica. No entanto, a Igreja escolheu não canonizar nenhum de seus escritos. Por quê? Durante séculos, sua imagem foi distorcida e corrompida. No ano 591, o Papa Gregório I pregou um sermão em que oficialmente associou Maria Madalena à pecadora anônima do Evangelho de Lucas, uma mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Sem qualquer base bíblica, essa associação foi mantida e reforçada. Com isso, Maria Madalena passou a ser retratada como uma prostituta redimida, alguém que encontrou salvação por meio do arrependimento. Mas essa narrativa tem um objetivo oculto: remover sua autoridade espiritual, descredibilizá-la como líder e mestra. Nos evangelhos gnósticos e nos textos apócrifos, que foram excluídos da Bíblia oficial, uma nova Maria emerge. Uma Maria que entende os mistérios espirituais mais profundos. Uma mulher que compreende Jesus de uma forma que nem mesmo Pedro compreendia. E é exatamente por isso que sua figura se tornou tão perigosa para a estrutura patriarcal da Igreja primitiva. Nos primeiros séculos do cristianismo, as comunidades eram diversas. Havia grupos que viam Maria Madalena como uma verdadeira apóstola. Ela era chamada de a Apóstola dos Apóstolos, por ter sido a primeira a anunciar a ressurreição. Mas, à medida que a fé cristã passou a se institucionalizar, o poder eclesiástico começou a centralizar sua autoridade apenas em figuras masculinas. A presença de uma mulher com tanta influência espiritual representava uma ameaça real. E não apenas isso. Os ensinamentos associados a Maria Madalena frequentemente seguiam a linha gnóstica, ou seja, ensinavam que a salvação não vinha por dogmas ou rituais externos, mas sim por um conhecimento interno, um despertar da consciência. Para uma igreja que desejava controlar corpos, mentes e almas, esse tipo de liberdade espiritual era inaceitável. A partir daí, uma operação sistemática de silenciamento começou. Textos foram destruídos, doutrinas foram suprimidas, e a figura de Maria Madalena foi lentamente sendo substituída por estereótipos convenientes. Seu papel de liderança espiritual foi negado, sua sabedoria ignorada, sua proximidade com o divino apagada. Mas os tempos estão mudando. Arqueólogos, historiadores e buscadores espirituais modernos estão reexaminando os manuscritos antigos, como o Evangelho de Maria, descoberto no século XIX, e os manuscritos de Nag Hammadi, encontrados em 1945. Eles revelam uma nova perspectiva, mais rica, mais autêntica. Uma Maria que não apenas seguiu Jesus, mas que compreendia sua verdadeira missão, que não apenas testemunhou milagres, mas que também era canal de revelações divinas. Neste capítulo inicial, compreendemos o tamanho do mistério que envolve Maria Madalena. Ela não é apenas uma personagem secundária nos evangelhos. Ela é o fio que liga o divino ao humano, a sabedoria ao amor, o Cristo ao feminino sagrado. E talvez, ao resgatar a verdadeira Maria Madalena, estejamos redescobrindo também partes perdidas da nossa própria alma. A pergunta que fica é: por que tanto esforço foi feito para silenciar sua voz? E mais importante, estamos prontos para escutar o que ela ainda tem a nos dizer. Imagine um evangelho escrito não por um dos 12 apóstolos, mas por aquela que esteve ao lado de Jesus nos momentos mais cruciais. Um texto antigo, profundamente espiritual, que traz revelações surpreendentes sobre a alma, o mundo invisível e o verdadeiro caminho da libertação interior. Esse é o Evangelho de Maria, um manuscrito enigmático, fragmentado
e misteriosamente ausente da Bíblia como a conhecemos. E o mais intrigante, sua existência foi escondida por séculos. O chamado Evangelho de Maria foi descoberto no final do século XIX, no Egito, em um códice copta que estava incompleto. Anos depois, outros fragmentos gregos do mesmo texto apareceriam, reforçando sua autenticidade e importância. O manuscrito data aproximadamente do século II, ou seja, ele foi escrito numa época próxima à dos primeiros evangelhos canônicos e, por isso, possui um enorme valor histórico e espiritual. Mas por que ninguém fala sobre ele? Logo nas primeiras linhas, percebe-se que esse evangelho não é como os outros. Ele não narra o nascimento de Jesus, nem seus milagres públicos. Em vez disso, mergulha em conversas profundas que ocorrem após a ressurreição, momentos de instrução íntima entre o Mestre e seus discípulos. E quem ocupa o centro dessas conversas? Maria. Ela é retratada como alguém que compreende os ensinamentos de Jesus de forma mais profunda que os demais. Em determinado momento, após o Cristo ascendido se despedir, os discípulos ficam temerosos e confusos. É Maria quem se levanta, conforta o grupo e revela ensinamentos secretos que recebeu diretamente dele. Entre esses ensinamentos está a ideia de que a alma, ao deixar o corpo, deve atravessar várias esferas espirituais e que o conhecimento interior é a chave para essa jornada. Essas ideias são típicas do gnosticismo, uma corrente espiritual muito forte nos primeiros séculos da era cristã. O gnosticismo ensinava que a verdadeira salvação não vinha por meio de leis ou instituições, mas por meio da gnosis, um conhecimento profundo, intuitivo e revelador que brota de dentro da alma. O reino de Deus, segundo essa visão, não está lá fora, mas dentro de nós. Não é de se admirar que a igreja institucional, focada no controle externo da fé, tenha considerado esses textos perigosos. Mas o Evangelho de Maria não é apenas um desafio teológico, ele é também um desafio social. Ao colocar Maria Madalena como a portadora das revelações finais de Jesus, esse texto subverte a ordem patriarcal dominante da época. Pedro, inclusive, questiona sua autoridade no próprio Evangelho, dizendo: será que o Mestre realmente falou com uma mulher em segredo e não conosco? Uma frase carregada de ciúmes, desconfiança e conflito de poder. Maria, então, responde com firmeza, afirmando que não está inventando nada, mas apenas transmitindo aquilo que lhe foi confiado. Levi, outro discípulo, intervém e defende Maria, reconhecendo que o Mestre a amava mais que a todos eles. Essa cena resume bem o conflito entre o espírito e a estrutura, entre a intuição e a hierarquia, entre o feminino sagrado e o domínio institucionalizado. Infelizmente, boa parte do Evangelho de Maria foi perdida. As páginas centrais estão ausentes, deixando lacunas nos momentos mais reveladores. Mas, mesmo incompleto, ele nos oferece uma janela para uma espiritualidade muito mais livre, interior e reveladora. Uma espiritualidade que reconhece a alma como soberana e não submissa, que valoriza a experiência direta com o divino, em vez de regras impostas por autoridades externas. O fato de um texto como esse ter sido ignorado por séculos nos diz muito mais sobre os homens que construíram a religião do que sobre a própria Maria. Afinal, o que se ganha ao apagar uma mulher da história? Poder, controle, domínio sobre a narrativa. Mas a verdade tem um hábito curioso. Ela ressurge, e quando ressurge, transforma tudo ao seu redor. O Evangelho perdido de Maria não é apenas um manuscrito antigo. Ele é uma chave para repensar a fé, para reconectar-se com o sagrado feminino e para compreender que a mensagem de Jesus ia muito além dos templos e dogmas. É um chamado ao despertar da alma, e Maria Madalena talvez seja sua mensageira mais fiel. Se os textos tradicionais dizem que Jesus falava por parábolas, o Evangelho de Maria revela algo ainda mais profundo. Ele falava por meio de símbolos, imagens internas e verdades que só poderiam ser compreendidas por quem estivesse espiritualmente desperto. E foi justamente a Maria Madalena que ele confiou essa sabedoria. Uma sabedoria tão poderosa que precisou ser escondida. Ao longo dos fragmentos que restaram do Evangelho de Maria, encontramos uma visão surpreendente do ser humano e da alma. Uma das passagens mais marcantes descreve o percurso da alma após a morte do corpo físico.
Maria narra aos discípulos aquilo que o Mestre lhe ensinou em segredo. A alma, para ascender à sua origem divina, precisa atravessar diversas esferas espirituais, cada uma representando obstáculos, tentações, apegos e ilusões que prendem o espírito à matéria. Essas esferas, chamadas no texto de poderes ou arcontes, questionam a alma, testam sua consciência, exigem que ela prove que já não está mais presa ao mundo material, ao desejo, à ignorância e ao medo. A alma, para se libertar, precisa responder com sabedoria e coragem, afirmando: eu não vim de nenhum lugar, eu sou de cima, vim do conhecimento do meu verdadeiro eu. Essa jornada não é apenas um relato místico sobre a vida após a morte. Ela representa algo muito mais essencial: o processo de iluminação interior enquanto ainda estamos vivos. Maria Madalena nos apresenta um caminho de libertação espiritual baseado no autoconhecimento. Segundo o que ela revela de Jesus, o verdadeiro pecado não é moral, mas sim o esquecimento da nossa origem divina. E o verdadeiro arrependimento é o despertar da alma que se lembra de quem realmente é. Não se trata de seguir uma lei, nem de obedecer cegamente a dogmas. Trata-se de romper o véu da ilusão, de vencer os poderes que nos mantêm dormindo, o medo, a culpa, o apego, a ignorância. Essa é a mensagem que Maria transmite aos apóstolos após a partida de Cristo, uma mensagem que não foi recebida por todos com boa vontade. Pedro, por exemplo, reage com desconfiança. Será possível que o Mestre tenha falado com uma mulher em segredo e não conosco? Essa frase não é apenas um machismo pontual. Ela representa a tensão entre o poder institucional da religião, representado pelos apóstolos homens, e a sabedoria interior, intuitiva e libertadora, encarnada por Maria. É o símbolo da eterna batalha entre o espírito e a estrutura. Maria Madalena, ao relatar os ensinamentos de Jesus, desafia a ideia de que é necessário um mediador externo entre a alma e Deus. Ela afirma que o reino está dentro de nós e que é por meio da consciência e não da crença cega que chegamos até ele. Essa é a mensagem escondida, não escondida nos textos, mas escondida de nós, ocultada sob séculos de doutrinas, medos e manipulações. Essa ideia era revolucionária e perigosa, porque quem desperta para sua própria luz interior não aceita mais ser escravizado, não se curva mais a intermediários do sagrado, não teme mais o castigo de um Deus distante, e a igreja que se formava, ansiosa por consolidar poder, cobrar indulgências, impor dogmas, não podia permitir que essa verdade florescesse. Por isso, os evangelhos gnósticos foram condenados como heresia. Por isso, Maria Madalena foi caluniada, reduzida a uma pecadora arrependida. Por isso, a mensagem de libertação foi substituída por uma mensagem de obediência. O caminho do despertar foi encoberto por rituais vazios, mas a centelha permaneceu. Hoje, quando voltamos nossos olhos para esses textos esquecidos, algo em nós se mexe. Sentimos que há verdade ali. Não uma verdade que se impõe pela autoridade, mas uma verdade que ressoa dentro da alma. Uma verdade que nos chama. Maria Madalena sabia disso. Por isso, mesmo diante do escárnio, do desprezo e do silêncio dos outros discípulos, ela permaneceu firme. A mensagem que ela carrega não é só dela, é nossa. É de todos os que buscam mais do que respostas prontas, que buscam reencontrar a si mesmos. A mensagem escondida é clara. Você é mais do que te disseram. Você não é apenas corpo, pecado ou servo. Você é alma. E sua missão é lembrar-se disso. O que acontece quando uma mulher compreende os ensinamentos do Mestre mais profundamente do que os próprios apóstolos? O que acontece quando ela se ergue em meio ao medo e à dúvida dos outros para transmitir uma sabedoria que desafia a estrutura estabelecida? É neste ponto do Evangelho de Maria que se revela uma tensão que ecoa até os dias de hoje. O conflito entre a espiritualidade livre e o poder institucional, entre Maria Madalena e os apóstolos, especialmente Pedro. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos se reúnem, mas ao invés de celebração há medo, desorientação e confusão. O Mestre havia partido e com ele, aparentemente, também se esvaiu a certeza sobre os próximos passos. É nesse momento de incerteza
que Maria Madalena se levanta. Com serenidade e firmeza, ela consola os apóstolos e começa a compartilhar aquilo que lhe foi revelado em segredo por Jesus. Ela não se apresenta como autoridade, mas como canal de uma mensagem profunda, uma verdade espiritual que toca diretamente o âmago da alma. Contudo, sua atitude não é recebida com unanimidade. Pedro, o mesmo Pedro que, segundo os evangelhos canônicos, receberia as chaves do reino dos céus, reage com fúria e incredulidade. Ele questiona: será possível que o Mestre tenha falado com uma mulher e nos tenha deixado de lado? Será que devemos todos ouvir essa mulher? Ela seria mais digna do que nós? O tom é de ciúmes, desconfiança e disputa de poder. Mas por trás da reação de Pedro está um dilema muito maior. Quem detém a verdadeira autoridade espiritual? Esse conflito é mais do que um desentendimento pessoal. Ele revela as primeiras rachaduras em uma estrutura que até então parecia sólida. A mensagem de Jesus havia sido entregue, mas para onde ela deveria ser levada? Pelos homens que buscavam organizar, instituir e governar uma nova religião? Ou pelas almas sensíveis, como Maria, que vivenciavam o Cristo interiormente, em silêncio e comunhão com o divino? Levi, também presente na cena, tenta apaziguar os ânimos. Ele defende Maria dizendo: se o Salvador a considerou digna, quem somos nós para rejeitá-la? Ele reconhece que Jesus a amava mais do que a todos os outros discípulos. Uma afirmação forte, que implica que havia uma conexão profunda entre eles. Uma conexão que transcendia laços humanos e tocava o plano espiritual. Esse episódio não é uma simples nota de rodapé na tradição cristã. Ele é o espelho de um conflito que marcaria a história da Igreja pelos próximos 2000 anos. A luta entre o espírito e a instituição, entre o feminino intuitivo e o masculino dogmático, entre a gnose interna e a autoridade externa. Maria Madalena representava algo que não podia ser domesticado. Ela não cabia nas estruturas do patriarcado religioso que começava a se formar. Ela falava de liberdade interior, de união com o divino através da consciência e de um caminho espiritual que não dependia de templos, sacerdotes ou rituais. Isso era perigoso, e o conflito com os apóstolos foi apenas o começo de sua marginalização. Com o tempo, o nome de Maria foi associado à prostituição, sua sabedoria foi ignorada, seus evangelhos considerados heréticos e sua imagem foi deformada. Não porque ela fosse irrelevante, mas justamente porque ela era essencial. Essencial demais para ser aceita por uma estrutura que buscava controlar o sagrado. O silêncio que se seguiu à sua voz foi um silêncio imposto, não natural. Mas mesmo em silêncio, sua presença nunca deixou de pulsar na tradição mística e esotérica do cristianismo. Por trás dos dogmas, dos concílios e dos sermões, havia sempre uma centelha que sussurrava: e se a verdadeira herdeira do ensinamento de Jesus fosse Maria? Hoje, esse conflito nos convida a refletir: quantas vozes como a dela foram caladas pela força da autoridade? Quantas verdades foram distorcidas para manter estruturas de poder? E mais importante, quantas dessas vozes ainda esperam para serem ouvidas? O que o Evangelho de Maria nos mostra é que o conflito entre ela e os apóstolos não é um evento do passado. Ele continua vivo. Cada vez que buscamos a verdade dentro de nós, em vez de aceitar respostas prontas, revivemos essa mesma disputa. Cada vez que questionamos o que nos foi ensinado e ouvimos a voz suave da alma, fazemos o que Maria fez. Falamos mesmo quando não querem que falemos. E isso é, em si, um ato de redenção da história. A pergunta inevitável finalmente chega: por que a Igreja escondeu o Evangelho de Maria? Por que uma figura tão próxima de Jesus foi apagada, caluniada e marginalizada por séculos? O que havia em seus ensinamentos que representava tamanha ameaça? Para entender isso, precisamos olhar além da fé e penetrar no terreno da política, do poder e do controle das consciências. Quando Jesus morreu e seus ensinamentos começaram a se espalhar, o cristianismo ainda era um movimento fluido, plural, cheio de interpretações diferentes. Havia as comunidades gnósticas que viam a salvação como um despertar interior. Havia grupos judaico-cristãos, mais ligados às tradições da Torá, e havia os que buscavam uma nova forma de organização, mais institucional,
com hierarquias claras e doutrinas fixas. Foi nessa disputa que a igreja começou a tomar forma. E é nesse ponto que Maria Madalena se torna um problema. Maria não apenas era uma mulher, o que por si só já era problemático num mundo patriarcal, como também era a portadora de ensinamentos que escapavam ao controle da nascente igreja. Sua visão espiritual era interna, mística, baseada em experiência direta com o divino. Ela falava de um reino que está dentro de nós, de uma salvação que vem do conhecimento de si mesmo. Isso é gnosticismo em sua essência. E o gnosticismo não precisa de padres, bispos ou templos, precisa apenas de consciência desperta. Ao longo dos séculos de I e III, a igreja cristã passou a combater ferozmente essas ideias. Por quê? Porque elas eram incompatíveis com a estrutura que estava sendo construída. A igreja não queria apenas transmitir ensinamentos espirituais, ela queria governar. E para governar, era necessário eliminar o que não podia ser domesticado. E Maria Madalena, assim como seu evangelho, era selvagem demais para os muros da ortodoxia. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Maria como prostituta. Em 591 d.C., o Papa Gregório I declarou oficialmente, num sermão, que Maria Madalena era a mesma mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com lágrimas e perfume. Não havia nenhuma base textual para essa fusão, mas havia um propósito claro: diminuir sua autoridade. Ao associá-la ao pecado sexual, a igreja transformou a apóstola mais íntima de Jesus em um símbolo de arrependimento, não de sabedoria. Com isso, Maria deixou de ser mestra, passou a ser discípula. De guia espiritual, tornou-se objeto de moralismo. Sua conexão direta com o Cristo foi esquecida, sua liderança ignorada, seus textos excluídos. O Evangelho de Maria, junto com outros evangelhos gnósticos como o de Tomé, de Filipe e de Verdade, foi considerado heresia. Muitos desses manuscritos foram queimados. Os que sobreviveram, como o encontrado em Nag Hammadi, ficaram enterrados por quase 2000 anos. Mas não foi apenas a figura de Maria que foi escondida. Foi toda uma espiritualidade centrada no sagrado feminino, na autonomia da alma, na igualdade espiritual entre homens e mulheres e na presença de Deus dentro de cada ser humano. A igreja precisava de intermediários, precisava ser o elo entre o céu e a terra. Mas o ensinamento de Maria dizia que o elo já está dentro de nós. Esse tipo de verdade, se reconhecida amplamente, teria mudado toda a história do cristianismo, teria derrubado hierarquias, teria aberto espaço para lideranças femininas, teria valorizado a experiência pessoal sobre os rituais exteriores. E talvez por isso, tudo isso teve que ser silenciado. Mas a história dá voltas. E agora, séculos depois, os manuscritos estão reaparecendo. O nome de Maria Madalena está sendo reabilitado. Seus evangelhos estão sendo estudados, sua voz ouvida, e com isso, uma nova espiritualidade está emergindo. Uma espiritualidade menos dogmática, mais viva, mais conectada ao divino interior. O que a igreja escondeu de você não foi apenas um texto, foi um caminho. Um caminho que Maria percorreu e que agora nos convida a percorrer também. O caminho da liberdade espiritual, da verdade que não depende de autoridade externa, da lembrança de quem realmente somos. Durante séculos, os estudiosos se perguntaram: quem era a misteriosa discípula ou discípulo a quem Jesus amava, mencionada repetidas vezes no Evangelho de João? A tradição eclesiástica afirma que era João, o apóstolo, mas há uma hipótese audaciosa, cada vez mais estudada por teólogos místicos e historiadores. E se essa figura oculta fosse, na verdade, Maria Madalena? À primeira vista, essa ideia pode parecer chocante, mas quando olhamos mais de perto os textos antigos, especialmente os evangelhos gnósticos, percebemos que Maria não era apenas uma seguidora de Jesus. Ela era alguém profundamente íntima de sua vida, de seus ensinamentos e talvez de sua alma. Nos evangelhos de Tomé, de Filipe e principalmente no evangelho de Maria, vemos pistas de uma relação especial entre os dois. Em um trecho do evangelho de Filipe, por exemplo, lê-se: "E o Salvador a amava mais do que a todos os discípulos e a beijava frequentemente na boca." Esse fragmento, que sobreviveu mutilado, tem gerado enorme controvérsia. Alguns estudiosos afirmam que o termo boca
está faltando no texto original, mas mesmo com a lacuna, o sentido de afeição íntima é evidente. Mais do que um beijo literal, o que se sugere aqui é uma comunhão espiritual rara. Jesus não apenas ensinava Maria, ele confiava nela. Ela compreendia algo que os outros discípulos não conseguiam compreender, e isso não era apenas por causa de um possível laço afetivo humano, mas porque ela havia despertado algo dentro de si, a gnose. Esse grau de intimidade entre mestre e discípula era tão profundo que gerou ciúmes. O Evangelho de Maria retrata claramente Pedro, questionando por que Jesus falava com ela em segredo. Ele se incomoda com a autoridade espiritual que ela demonstra, e sua reação revela mais do que desconfiança. Revela a luta pelo controle da narrativa do Cristo. Se Maria fosse reconhecida como a discípula mais próxima, toda a hierarquia eclesiástica que se fundaria depois estaria em xeque. E se mergulharmos no Evangelho de João, veremos que a identidade da discípula amada nunca é declarada de forma direta. Sempre aparece como uma figura anônima, misteriosa, presente nos momentos cruciais, na última ceia, aos pés da cruz, no túmulo vazio. Curiosamente, quem está presente nessas mesmas cenas nos evangelhos sinópticos? Maria Madalena. Ela está aos pés da cruz quando todos os outros discípulos fugiram. Ela é a primeira a visitar o túmulo e é a primeira a ver o Cristo ressuscitado. É ela quem ouve seu nome chamado por Jesus e o reconhece quando ele diz Maria. Essa troca é carregada de emoção, como entre duas almas que se conhecem profundamente. A partir desses indícios, surge uma hipótese poderosa. Maria Madalena era a discípula amada. Aquela que realmente compreendia a essência da mensagem de Jesus. Aquela que estava presente em cada momento-chave, não por acaso, mas porque fazia parte do centro espiritual da missão de Cristo. Mais do que isso, algumas tradições esotéricas sustentam que ela seria sua companheira espiritual, talvez até sua esposa. Essa ideia não é nova. No século XII, os cátaros, uma seita gnóstica do sul da França, já reverenciavam Maria Madalena como a Santa Sofia, a encarnação da sabedoria divina. E no século XXI, essa teoria ganhou visibilidade popular com romances e filmes como O Código da Vinci, que misturam ficção com evidências históricas obscuras, reacendendo o interesse sobre o tema. É claro que essas ideias são controversas. A Igreja rejeita veementemente qualquer sugestão de que Jesus tenha tido uma companheira. Mas por que tanto medo dessa possibilidade? Será que a imagem de um Cristo humano que amou e foi amado tira sua santidade? Ou será que o amor verdadeiro, a união de duas consciências despertas, é justamente a forma mais elevada de espiritualidade? Se Maria era de fato a discípula amada, então a história do cristianismo precisa ser recontada. Precisamos aceitar que a mensagem de Jesus não foi apenas sobre fé, mas sobre reconexão com o divino dentro de nós e com o outro. Maria representaria o equilíbrio entre o masculino e o feminino sagrado, a união entre Logos e Sofia, razão e intuição, céu e terra. Essa possibilidade não diminui Jesus, a engrandece. Mostra que sua missão não era apenas morrer por nossos pecados, mas viver para despertar o amor, a sabedoria e a consciência em cada um de nós. Maria Madalena, como discípula amada, é mais do que uma hipótese teológica. É um símbolo, um convite para redescobrirmos o aspecto perdido da espiritualidade, o feminino oculto, a sabedoria negada, a voz silenciada que agora volta a ecoar. Quando falamos do Evangelho de Maria Madalena, não estamos apenas revisitando um capítulo esquecido da história. Estamos entrando em um universo onde o verdadeiro caminho espiritual não passa por dogmas, templos ou regras externas. Estamos falando de gnose, o conhecimento interior que liberta a alma. E Maria, ao que tudo indica, era uma mestra dessa sabedoria esquecida. Mas o que é a gnose? A palavra gnose vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. Não é o saber dos livros, da lógica ou da teologia. A gnose é o conhecimento direto, vivencial, intuitivo do divino. É o tipo de saber que não se aprende, mas se desperta. Um reconhecimento profundo da própria essência, da alma, da verdade que vive dentro de nós.
Para os gnósticos dos primeiros séculos, muitos dos quais reverenciavam Maria Madalena, o mundo material era visto como uma prisão para o espírito. Não que a matéria fosse má em si, mas era limitada, densa, sujeita ao sofrimento, ao engano e à morte. O verdadeiro lar da alma era o reino da luz, a fonte divina da qual todos viemos. O problema é que a maioria das pessoas está adormecida, presa às ilusões do ego, do desejo, do medo. O papel da gnose é acordar. E aqui entra Maria Madalena. Nos fragmentos que restaram de seu evangelho, Maria revela uma jornada espiritual profundamente gnóstica. A alma, ao deixar o corpo, precisa passar por diversas esferas, entidades ou poderes que tentam aprisioná-la novamente. Essas esferas representam não apenas dimensões espirituais, mas também os estados interiores que nos mantêm na ignorância. O orgulho, a raiva, o apego, a mentira, a inveja, o desejo cego. A alma só escapa desse ciclo quando lembra quem ela é. Quando responde, eu vim de cima, eu sou de outro mundo, eu conheço a verdade. Essa é a libertação gnóstica. Não se trata de um céu futuro, prometido após a obediência. Trata-se de um estado de consciência aqui e agora. Um estado que não pode ser dado por sacerdotes nem comprado com penitências. É a reconexão com a centelha divina dentro de si. E esse era exatamente o tipo de ensino que Maria transmitia e que o poder institucional temia, porque uma alma desperta não obedece cegamente, não teme o inferno, não precisa de mediadores. Ela seguia por uma luz interior, e essa luz, para os gnósticos, era o próprio Cristo, não como uma figura externa, mas como um princípio divino dentro de cada ser humano. O Cristo interior. Maria Madalena compreendia isso. E mais, ela vivenciava isso. Seus ensinamentos falavam da união da alma com o espírito, da superação das ilusões terrenas, da lembrança do verdadeiro eu. Essa linguagem, profundamente simbólica e espiritual, foi considerada perigosa por uma igreja que estava se organizando com estruturas rígidas, dogmas inquestionáveis e autoridades masculinas. A gnose representa tudo aquilo que a religião institucional não pode controlar, a liberdade interior. E por isso, os gnósticos foram perseguidos, seus livros queimados, seus mestres calados. Mas como a chama que nunca se apaga, a gnose resistiu, sobreviveu em textos enterrados por séculos, em tradições secretas, em corações que nunca deixaram de buscar a verdade além das aparências. Hoje, mais do que nunca, a mensagem gnóstica ressurge. Em tempos de crise espiritual, de instituições em colapso, de verdades oficiais sendo questionadas, a busca interior volta a ganhar força. As pessoas querem mais do que sermões e dogmas, querem experiência, sentido, libertação. E Maria Madalena está no centro desse renascimento, não como uma santa idealizada, mas como uma iniciada, uma desperta, uma mulher que viveu a verdade crística por dentro e que tentou transmiti-la para além das palavras. A gnose não é uma heresia, é um chamado para acordar da ilusão, para olhar além das formas, para lembrar que a centelha divina está viva em você, agora, e que nenhuma igreja, nenhuma tradição, nenhuma autoridade pode substituir o que você encontra quando fecha os olhos e escuta a voz silenciosa da alma. Essa era a mensagem de Maria, uma mensagem esquecida, mas nunca morta. Ao longo da história, os nomes que mais ecoam são, muitas vezes, aqueles que foram gritados pelos vencedores. Mas há vozes que sussurram no subterrâneo da memória coletiva, vozes que não foram apagadas, apenas abafadas. Uma dessas vozes pertence a Maria Madalena. Seu legado foi silenciado, não porque era frágil, mas porque era forte demais para ser aceito. Maria não foi apenas uma personagem coadjuvante no drama da vida de Jesus. Ela foi, segundo os textos gnósticos e registros apócrifos, uma figura central na transmissão da verdadeira mensagem do Cristo. Seus ensinamentos, sua coragem, sua intimidade espiritual com o Mestre, revelam que ela era mais que uma discípula, era uma liderança espiritual viva. Mas quando o cristianismo começou a se consolidar como poder institucional, sua figura tornou-se inconveniente. A igreja que surgiu nos séculos seguintes precisava de uma fundação sólida, dogmática.
organizada. Precisava de heróis masculinos, mártires, hierarquias e rituais. O modelo feminino de sabedoria intuitiva, contemplativa, ligada ao sagrado interior, era uma ameaça silenciosa. Assim, o nome de Maria Madalena foi lentamente transformado, de mestra a pecadora, de apóstola a arrependida, de portadora da gnose a mulher caída. Mas a sabedoria que Maria representava nunca desapareceu por completo. Ela foi absorvida por tradições místicas que resistiram à ortodoxia. No esoterismo cristão, em correntes gnósticas subterrâneas, na alquimia espiritual medieval e até nas lendas dos templários e dos cátaros, o nome de Maria Madalena continuou vivo como um símbolo do feminino divino, da verdade oculta e do amor que liberta. Na França medieval, por exemplo, algumas comunidades acreditavam que Maria havia viajado até a região da Provença após a crucificação, levando consigo o sangue real, uma metáfora que alguns interpretam como sendo a linhagem espiritual, outros como literal. Ela foi chamada de La Sainte Marie Madeleine e venerada como a guardiã da sabedoria esquecida. Catedrais foram erguidas em sua honra, mas com mensagens codificadas, ocultas em vitrais, em esculturas, em proporções sagradas, pois falar abertamente sobre ela ainda era perigoso. Mais tarde, na tradição hermética e alquímica, Maria Madalena aparece como a noiva mística, a Sofia, a sabedoria divina encarnada. Os alquimistas a viam como o lado feminino da grande obra, aquela que une os opostos, que reconcilia o céu e a terra, que guia a alma pelas esferas de transformação interior. Seu nome não aparece nos livros de teologia, mas brilha nas entrelinhas dos textos ocultos. Hoje, com o redescobrimento de textos como o Evangelho de Maria, a Biblioteca de Nag Hammadi e os Evangelhos gnósticos, o silêncio começa a se romper. Pesquisadores, buscadores espirituais e até teólogos começam a admitir: houve uma manipulação da memória histórica, e por trás dela, uma tentativa de sufocar uma verdade mais profunda, a de que o feminino também é sagrado, espiritual, portador da luz crística. O legado de Maria Madalena é, portanto, mais do que sua história de vida. É o que ela representa: a busca pela verdade interior, a coragem de falar mesmo quando a estrutura cala, o reencontro com o divino dentro de si. Ela simboliza a fusão do amor e da sabedoria, da entrega e da força, do sagrado feminino que esteve ausente, mas nunca ausente do coração daqueles que realmente buscaram a luz. Silenciar Maria Madalena foi silenciar metade do espírito. Foi esconder que Deus também habita o útero, a intuição, a compaixão e a sensibilidade. Mas como todo mito suprimido, sua verdade volta, porque aquilo que é espiritual não pode ser morto. Hoje, à medida que nos libertamos das amarras do dogma e abrimos espaço para uma espiritualidade mais viva, o nome de Maria Madalena ressurge como um farol. Ela não é mais a mulher arrependida. Ela é a mestra esquecida, a discípula amada, a voz silenciada que retorna com poder. E talvez reconhecer o seu legado seja também reconhecer o que foi calado dentro de nós mesmos. Durante séculos, a história de Maria Madalena foi envolta em sombras, uma narrativa moldada por interesses, preconceitos e silenciamentos. Mas o tempo tem um jeito único de revelar o que está oculto. E hoje, mais do que nunca, vivemos uma época de redescoberta, onde vozes esquecidas retornam para iluminar os caminhos que julgávamos trilhados. O século XX foi marcado por descobertas arqueológicas e intelectuais que mudaram para sempre a compreensão do cristianismo primitivo. A descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, foi um dos pontos altos dessa revolução. Entre aqueles textos antigos, o Evangelho de Maria ganhou novo fôlego. De repente, aquela mulher que por tanto tempo fora apagada voltava a falar, trazendo ensinamentos profundos e libertadores. Não foi só a arqueologia que trouxe Maria de volta à luz. Movimentos espirituais contemporâneos, interessados em resgatar o sagrado feminino, a espiritualidade livre e o despertar da consciência, abraçaram sua imagem como símbolo de uma espiritualidade autêntica, intuitiva e inclusiva. Ela virou inspiração para quem busca quebrar antigos paradigmas e conectar-se diretamente
com o divino interior. Além disso, no campo acadêmico, estudos históricos e teológicos começaram a questionar a versão tradicional da história. Pesquisadores passaram a reconhecer que o cristianismo dos primeiros séculos era plural, diverso e muito mais complexo do que os evangelhos oficiais indicam. Maria Madalena, longe de ser uma mera seguidora, aparece agora como uma líder espiritual com voz própria, mestra e portadora de conhecimento. A cultura popular também teve papel fundamental nesse renascimento. Livros, filmes, séries e documentários exploraram as possibilidades de sua verdadeira história, reacendendo debates e curiosidades. Ela deixou de ser apenas personagem secundária para se tornar uma protagonista, não só da história cristã, mas de uma nova forma de olhar para a espiritualidade. Esse movimento de redescoberta não é apenas histórico ou intelectual. É, sobretudo, um chamado profundo à transformação interior. É como se a volta de Maria Madalena fosse um convite para que cada um de nós reencontre aquela parte esquecida, aquela centelha divina que vive em nosso coração e que a tradição oficial muitas vezes tentou sufocar. Estamos vivendo tempos em que as estruturas tradicionais são questionadas e muitas pessoas sentem um vazio espiritual que as religiões formais não conseguem preencher. Nesse contexto, a mensagem de Maria Madalena, uma mensagem de amor, sabedoria e liberdade espiritual, se torna mais urgente e necessária. Ela nos lembra que a verdadeira fé não é passiva nem autoritária, mas viva, dinâmica e pessoal. Que o caminho para o divino passa pelo autoconhecimento, pela coragem de enfrentar nossos próprios demônios e pela valorização do sagrado feminino que habita em cada ser humano. Ao resgatar Maria Madalena, não estamos apenas recuperando uma personagem histórica, estamos recuperando um pedaço essencial da espiritualidade humana, uma espiritualidade que abraça o amor e a sabedoria, que acolhe a diversidade e que reconhece a presença do divino dentro de todos nós. Essa redescoberta é um despertar que pode transformar não apenas a forma como vemos o passado, mas também como vivemos o presente e imaginamos o futuro, porque, afinal, o Evangelho proibido de Maria Madalena não é apenas sobre um texto antigo. É sobre a verdade que sempre encontra um caminho, mesmo quando tentam escondê-la.